Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e nós estamos aí à véspera do Natal, né? Amanhã, dia 25 de dezembro, o mundo comemora o Natal, né? Praticamente. E uma coisa que a gente precisa entender é que essa data provavelmente não foi a data que Jesus nasceu, né? Eu cheguei a comentar isso ontem, se eu não me engano. Os historiadores judeus, os homens estudiosos, dizem que provavelmente, por causa do clima local, por causa do contexto local, Jesus Cristo nasceu em abril e não em dezembro. Só que, queridos, isso é o que menos importa. O mais importante é que ele nasceu. Ele nasceu. É um presente que foi nos dado. A salvação chegou até nós. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E hoje eu quero falar sobre esse tema, Natal. O que é isso? O que se comemora? Que festa é essa? Muitas pessoas fizeram desse momento um momento comercial. Momento comercial. Inseriram nesse contexto o Papai Noel e hoje o mundo inteiro, como cultura, ou pelo menos a grande maioria dos países, assumiu o Papai Noel como uma figura emblemática do Natal. Só que o Natal está longe disso. O Natal não tem nada a ver com comércio e Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Não tenho nada contra aqueles que... Mas a gente precisa trazer a essência do Natal, o verdadeiro Natal. Independente se foi em abril ou se foi em dezembro, isso não importa. O fato é de que Jesus Cristo nasceu, veio ao mundo, viveu aqui como homem, realizou milagres, realizou sinais, como diz o apóstolo João, e maravilhas entre nós. E nos deixou uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está aqui, Ele está conosco. E o meu desejo hoje, pela manhã, é que você celebre hoje com a sua família, seja no jantar de Natal, seja reunido com a sua família, o verdadeiro sentido disso. E eu quero começar esse devocional lendo isso. O verdadeiro sentido do Natal, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou repetir. Isso é o Natal. Esse versículo resume, demonstra, especifica, nos diz o Natal. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o tema do nosso devocional hoje é Natal. Natal. Queridos, alguns nomes foram ditos nesse versículo. E eu quero trazer esses nomes hoje para a nossa realidade e para a nossa vida. Eu quero que você entenda o significado desses nomes para a sua vida. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Isaías está falando de Jesus. Isaías é considerado o profeta messiânico. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que ele fala da vinda do Messias. Ele profetiza a vinda do Messias. E o primeiro nome que quero destacar nesse texto que lemos é Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Entenda uma coisa. Jesus veio para ser aquele que nos ensina, aquele que nos aconselha. E ao longo do seu ministério, Jesus deu vários ensinamentos. Enquanto ele estava aqui como homem, ele ensinou grandes coisas, mostrou o caminho para uma vida com Deus, mostrou a direção. E é interessante que ele fez questão, o próprio Deus, fez questão de deixar tudo registrado nesse livro, a Bíblia. Os evangelhos nada mais é do que o registro desse menino que nasceu, o registro desse maravilhoso conselheiro, o registro desse Deus forte, desse Pai da eternidade e desse príncipe da paz. Você precisa de conselhos? Jesus está aí para isso. Esses dias eu recebi uma ligação de um membro da igreja que ele precisava tomar uma decisão. E ele queria alguns conselhos. Eu, pela minha experiência, eu aconselhei. Por telefone mesmo, eu estava no shopping com a minha esposa e ele me ligou. E eu parei um pouquinho do que eu estava fazendo e conversei com ele um tempo. Mas no final da nossa conversa, dos conselhos que eu dei, eu falei, mas o seu maior conselho vem do Senhor. O seu maior conselheiro chama-se Jesus Cristo. Então, apesar de você ter me escutado, apesar de você ter me ouvido, a minha sugestão, se reúna com a sua esposa e os dois orem juntos por esse objetivo, por essa decisão que vocês desejam tomar. E tenha certeza que o maior conselho virá do Senhor. Ele é o nosso maior conselheiro. Eu não sei o que você precisa tomar como decisão, eu não sei o que você precisa resolver na demanda e nas questões da sua vida, mas um menino nasceu. E ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Jesus é o nosso grande conselheiro. É ele que guia a nossa vida. E todos aqueles que creem nele recebem conselhos valiosos, preciosos para a vida. Ei, você não está sozinho. A sua caminhada não é uma caminhada solitária. Eu já falei uma vez aqui, solidão é estado de espírito. Solidão é a ausência da presença de Deus na sua vida. Porque quem tem Deus pode estar num local solitário, cheio da presença e não se sentindo só. Aquele que de repente não tem Deus na sua vida pode estar no meio de uma multidão e se sentir só. A solidão é um estado de espírito. Não é ausência ou presença de pessoas, mas ausência e presença de Deus na sua vida. Então entenda, você tem um conselheiro que te guia, que te mostra o caminho, um conselheiro que realmente te ajuda. Queridos, eu já vivi grandes experiências com Deus, a nível de conselhos. A gente como pastor, a gente não tem muitos amigos, é natural. A vida pastoral é uma vida de uma entrega absoluta. A vida pastoral é uma vida para o reino de Deus. Então, a gente não tem muitos amigos. Eu posso contar no dedo quem são meus amigos. Mas, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, toda vez que eu preciso decidir por algo, eu me coloco aos pés do Senhor. E grandes conselhos eu já tomei na minha vida, grandes decisões, alicerçadas e baseadas nos conselhos que eu recebi do Senhor, através da sua palavra, através de sinais, através de momentos e maravilhas, sentimentos que me confirmaram as decisões que eu teria que tomar.
Então eu estou falando para você com propriedade. Jesus Cristo é e deve ser o seu maior conselheiro. Como diz o versículo que lemos, o maravilhoso conselheiro. Não receba conselho de pessoas que não estão caminhando na mesma direção que você. Não receba conselho de pessoas que não te levam para mais perto de Jesus. Não receba conselho de pessoas que falam, mas agem diferente daquilo que falaram. O seu maior conselheiro chama-se Jesus Cristo. Então, como lemos lá, porque um menino nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O salmista entendeu isso quando ele escreveu o Salmo 16, versículo 7, ele diz: bendirei ao Senhor, que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Bendirei ao Senhor que me aconselha na escura noite, ao meu coração me ensina. Ei, eu não sei que noite você está passando. Eu não sei que escuridão de repente você pode estar vivendo. Mas existe um Deus que está pronto para te aconselhar, trazer de volta a luz na sua vida e te dar uma direção do que você deve fazer. Creia nisso. Se coloque aos pés do Senhor e diga: Pai, me ensina os teus caminhos, me ensina as tuas direções, me faça caminhar em segurança nos teus planos, nos teus propósitos para mim. Provérbios foi um livro escrito por um grande homem, o homem mais sábio que a humanidade já teve, o rei Salomão, filho de Davi. E em Provérbios capítulo 19, versículo 20 ao 21, ele diz: ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. Ouça os conselhos, aceite as instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Grave isso. Muitos são os planos do Senhor. São os planos que tem o Senhor para você. Você pode ter até um coração inclinado para fazer algo, para fazer determinadas coisas da vida, mas o propósito, ele sempre virá do Senhor. Do Senhor. Querido, mesmo de boa fé, a gente precisa refletir se o conselho que recebemos estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu sempre desafio vocês, e eu vou desafiar de novo nesta manhã. Tudo que você ouvir nessa live, confronte com a palavra de Deus. Tudo que você ouvir sair da minha boca, confronte com a palavra de Deus. Não aceite tudo, questione. Não tem problema nenhum. Eu sou ser humano falho, limitado. Tudo que falo, tudo que desejo é falar do Senhor. Então, esse texto que nós lemos fala de um maravilhoso conselheiro, que é o Senhor. Os maiores conselhos da sua vida virão do Senhor. Ele é o maravilhoso conselheiro. Então, queridos, ouça sempre os conselhos do Senhor. Ande nos seus caminhos. Ande na sua direção. E aquilo que o Senhor te aconselhar, coloque em prática. Vida com Deus é uma vida prática, não uma vida teórica. É uma vida prática. Os resultados acontecem por causa da praticidade da palavra. Coloque a palavra em prática. Coloque os conselhos do Senhor para a sua vida. De forma prática, que os resultados virão. Amém? Então, o primeiro nome que lemos no Isaías 9, versículo 6, é maravilhoso conselheiro. Sempre se coloque diante de Deus. Esteja com o seu ouvido sensível à sua voz. O seu coração disponível a ouvir tudo aquilo que Deus tem para você.
Sabe, queridos, o que Deus mais procura entre os homens, quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, homem e mulher. O que Deus mais procura entre homens e mulheres é um coração disponível e um ouvido sensível para tudo aquilo que Ele tem, para aconselhar. Aquele que ouve os conselhos do Senhor anda seguro. A própria palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta dos conselhos. Então, queridos, o meu desejo nesta manhã é que você seja esse homem e essa mulher com o coração disponível, com os ouvidos sensíveis aos conselhos desse maravilhoso conselheiro que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa que Isaías diz da vinda do Messias: além de maravilhoso conselheiro, ele é um Deus forte. O que significa Deus forte? Significa um Deus poderoso. Significa um Deus que é criador dos céus e da terra. E não só criador, ele é sustentador de todas as coisas. Você está de pé hoje porque Deus te sustenta. As estrelas não caem do céu porque Deus as sustenta. As águas têm os seus limites do mar. Eles não ultrapassam esses limites porque Deus sustenta. As ervas do campo, os animais, as aves, estão aí vivos porque Deus sustenta. Entenda, Jesus é Deus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade de Deus sobre ele. Deus decidiu vir à terra. Deus decidiu se fazer homem para nos salvar. Esse é o maior milagre. Essa é a maior missão de Jesus Cristo: nos salvar. Nos salvar. Deus, em todo o seu poder e glória, nos ama profundamente. Sofreu por nós. Levou os nossos pecados sobre a sua cruz, através desse poder glorioso. Mas, querido, entenda, o poder de Deus está sobre a sua vida. Seja forte e corajoso, corajosa, pelo poder de Deus. Porque servimos a um Deus forte, a um Deus soberano. O que significa soberania? Não existe nada mais acima de Deus. Ele é o único, Ele é o absoluto, Ele é Deus. Sabe, queridos, quando experimentamos o poder de Deus em nossa vida, tudo se transforma. Nada consegue ficar do mesmo jeito diante do poder de Deus. Então, se você é um homem ou uma mulher disponível aos conselhos, seja disponível ao poder de Deus. Porque é pelo poder que você é transformado, é pelo poder que a sua vida é restaurada, é pelo poder de Deus que todas as coisas acontecem. Sabe, queridos, o maior poder de Deus foi a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A morte nos limitava, a morte era o nosso fim, mas Jesus Cristo venceu a morte e Ele garante vida eterna para mim e para você. Agora entenda uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui. A vida eterna começa agora. Não se iluda que a vida eterna começa quando você morre, ou quando você deixa essa vida por algum motivo, seja pelo arrebatamento ou pela morte. Mas entenda, a vida eterna começa agora. Você começa a viver a eternidade aqui na terra, vivendo em Deus, vivendo com Deus e vivendo por Deus, através do seu poder, que te garante vida e vida em abundância. Isso foi Jesus Cristo que disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é uma vida eterna. É uma vida eterna. Jesus Cristo tem nele em si todo o poder. Ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Entenda, esse Deus que é Pai, esse Deus que te ama profundamente, Ele é o Deus forte, como diz Isaías. Além de ser um maravilhoso conselheiro, Ele é um Deus forte. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo nos diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Queridos, não há nada na sua vida que Deus não possa resolver. Não há nada na sua vida
que Deus não possa transformar. Não há nada na sua vida que Deus não possa tirar para te dar um livramento. Você está diante desse menino que nasceu, que amanhã comemoramos, pela cultura que vivemos, o nascimento de Cristo, que é o verdadeiro sentido do Natal. Esse versículo que lemos, eu vou ler de novo. Esse versículo que lemos como introdução do nosso devocional de hoje, resume, identifica, especifica, mostra o verdadeiro sentido do Natal. Isaías 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso é o Natal. Isso é o Natal. Então, queridos, aceite os conselhos do Senhor e renove as suas forças nesse Deus forte, poderoso, que tem todo o poder. Como diz Paulo aos Efésios, que lemos, capítulo 6, versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Evangelho de Mateus, Jesus Cristo deixa muito claro que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, porque impossibilidades não faz parte da sua essência como Deus. Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ei, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, eu não sei sobre os seus sentimentos, quiçá seus pensamentos, mas eu sei de um Deus que nele tudo se torna possível. Então creia, tudo na sua vida tem solução. Tudo na sua vida tem transformação. Tudo na sua vida tem restauração. Tudo na sua vida recebe o poder de Deus transformador. Amém? A palavra de Deus nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós. Você tem noção disso? Você tem noção do poder que você tem dentro de você? Um poder de ressurreição? Um poder de ressuscitar tudo aquilo que está morto em você? Se a sua esperança está morta, esse poder de Deus ressuscita. Se a sua expectativa em relação ao futuro está morta, Deus ressuscita através do seu poder. Tudo é possível em Deus. Esse poder que depois de 3 dias de morto ressuscitou Cristo, habita em mim e em você. Sabe, queridos, eu não sei se você tem noção de quem você é. Eu não sei se você tem essa noção de quem é você, do que tem dentro de você, desse poder glorioso que emana do Senhor, que é a fonte de todas as coisas. Queridos, você não tem ideia do que você é capaz. Se você está em Deus, se você tem uma vida correta em Deus, se você anda nos caminhos do Senhor, queridos, você é uma bomba atômica para esse mundo. Você é um veículo de transformação da graça, do favor de Deus para a sua casa, para a sua família e para as pessoas que te cercam, para esse mundo. Creia nisso, creia nesse poder glorioso que você tem dentro de você. Esse poder que emana de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto, de um Cristo que ressuscitou, venceu a morte. Queridos, a humanidade, o ser humano, ele precisa ter consciência de quem ele é em Deus. Por isso que o que você fala, as palavras que saem da sua boca, tem poder. Não por causa de você, mas por aquele que está em você. O Espírito Santo de Deus que habita em você. Por isso eu sempre digo, você é o seu maior profeta.
Então declare grandes coisas através do poder desse Deus forte, desse Deus poderoso. Declare as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Declare, fale, ponha para fora esse poder glorioso através das palavras. Coloque para fora esse poder que emana do Senhor através da sua boca, através da sua língua. Esse poder abençoador, esse poder transformador. Fale, declare as bênçãos do Senhor. Por mais que você não veja as coisas acontecendo, por mais que as circunstâncias dizem ao contrário, por mais que de repente os sentimentos, os pensamentos que borbulham aqui dentro sejam diferentes da realidade que Deus deseja para você, mas pelo poder que Deus te deu, pelo poder de Cristo que há em você, declare que grandes coisas você viverá. Declare que a sua casa é uma bênção. Declare que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare que tudo aquilo que eu perdi será restaurado. Declare que tudo aquilo que eu necessito, Deus já providenciou. Declare um futuro glorioso, cheio do favor, da graça de Deus sobre a sua vida. Declare que os melhores dias da sua vida você ainda não viveu, estão à sua frente, você viverá em Cristo. Declare. Jó entendeu isso. No momento mais difícil, ele confiou nesse Deus forte. No momento mais difícil, ele confiou nesse Deus poderoso. E no momento mais difícil da sua vida, no ápice do seu sofrimento, ele pôs para fora esse poder. Ele pôs para fora esse poder através da palavra. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Ele tinha perdido a família, ele tinha perdido os negócios, ele tinha perdido os servos, ele tinha perdido a saúde, tudo isso em um dia. Mas no ápice da sua dor, aquele poder que emana do Senhor saiu pela boca de Jó dizendo: eu sei, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção, eu não acho, eu sei que o meu Redentor vive, esse Deus poderoso, esse Deus forte, e ele se levantará ao meu favor. Esse é o Deus forte que Isaías profetizou, esse Messias, esse menino que amanhã estamos comemorando o seu nascimento. Queridos, eu sempre falo, ler a palavra é maravilhoso, mas precisamos vivê-la, porque você lê um versículo como esse, você acha lindo. Um menino nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre seus ombros, ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É um versículo lindo. Mas se ele não for vivido na sua essência de vida, ele só será um versículo lindo. Por isso que a palavra de Deus precisa ser vivida, experimentada. Então viva esse maravilhoso conselheiro, viva esse Deus forte na sua vida. Amém? Terceiro nome, Pai da eternidade. Vocês estão comigo? Pai da eternidade. É um Pai eterno. Pai da eternidade. Sabe, queridos, esse Deus em qual depositamos a nossa confiança, esse Deus no qual depositamos a nossa esperança, ele não tem fim, ele não tem início, ele é. Foi isso que ele disse para Moisés: eu sou. Querido, Jesus é eterno. Esse menino que nasceu, ele é eterno. Ele não tem princípio, ele não tem meio, ele não tem fim. Ele simplesmente é. Quando ele morreu,
naquela cruz. Quando ele morreu naquela cruz, nem a morte conseguiu segurar, não conseguiu manter, porque ele é mais forte do que tudo. Queridos, entenda uma coisa, esse Deus que você crê, esse Jesus Cristo no qual você entregou a sua vida, ele é maior do que todas as coisas que você vive. Ele ressuscitou, ele vive para sempre, ele é eterno, ele é eterno. Por isso que a gente não se frustra com Deus. Por isso que as nossas expectativas não são frustrantes. Quando entregamos a nossa vida no Senhor, caminhamos com Ele, vivemos nele, não nos decepcionamos. Porque aquilo que é eterno não decepciona. Aquilo que é mutável, aquilo que muda, aquilo que é transitório, por si só tem a capacidade de nos frustrar. Mas a eternidade, ela não frustra, ela não decepciona, porque ela simplesmente é do início ao fim. Ela é. Então esse Deus que servimos, esse Deus que entregamos a nossa vida, jamais te decepcionará. Os homens sim. Se eu for perguntar para vocês, se vocês já se decepcionaram com pessoas, eu tenho certeza que todos dirão que sim, inclusive eu. Porque tudo que é transitório frustra. Nós somos transitórios. Nós temos um fim neste mundo. A nossa vida vai passar. Mas a nossa essência, que é o Espírito, é eterno. Por isso que devemos viver em Espírito, para entender as coisas do Espírito, para entender as coisas eternas. Só entendemos a eternidade através do nosso Espírito. Só entendemos aquilo que é eterno através do Espírito. E esse Pai que nasceu é eterno. Por isso não tenha medo de entregar a sua vida ao Senhor. A palavra de Deus diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele não vai te decepcionar, confia nele. E o mais, as coisas que você precisa, as outras coisas, serão acrescentadas. Queridos, o salmista que escreveu o Salmo 146, no versículo 10, ele diz, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O mesmo Deus que criou Adão e Eva, o mesmo. Eu estou voltando lá atrás. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje. É um Deus eterno, um Deus que não muda, um Deus que não é transitório. O mesmo profeta Isaías, agora no capítulo 57, versículo 15, ele nos diz, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, diz o Senhor, e também com um contrito humilde de espírito. Queridos, olha esse versículo. Eu vou repetir, presta atenção nesse versículo. Porque assim diz o alto e o excelso, ou seja, Deus, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele habita num alto e santo lugar. Ele diz, num alto e santo lugar habito. Agora olha essa parte do versículo. Esse Deus que diz que habita num alto e santo lugar, também habita com aqueles que são contritos e humildes de espírito. Você entendeu isso? E ele continua, habito também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Se derrame no Senhor. Entregue completamente, queridos, entregue completamente a sua vida para Deus. O que falta
para você fazer isso, se você ainda não fez? O que falta? Medo do quê? Entregar a vida para Deus é você pegar todas as esferas da sua vida. Todas as esferas da sua vida. Vida profissional, vida familiar, vida sentimental, vida... Todas as esferas, vida econômica, todas. E submetê-la ao senhorio de Cristo. Isso é entregar a vida para o Senhor. Só que a maioria das pessoas fazem isso, eu já falei aqui algumas vezes, fica segurando a cordinha. Porque pela carne humana, o homem, o ser humano, ele fica apavorado se ele perder as rédeas da sua vida. Querido, bom é estar nas mãos do Senhor. Então, quando você entrega a sua vida completa para o Senhor, sem se preocupar, soltando essa cordinha, deixando Ele controlar todas as esferas da sua vida. Ele diz aqui: eu habito num coração contrito e humilde, naquele que se entrega completamente. E eu vivifico o seu espírito, eu vivifico o seu coração. É isso que Isaías está dizendo. O que te falta? Ter uma vida plena com Deus. Não estou falando que é fácil, em momento algum eu falei que é fácil. É uma luta interna, diária. É uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. Mas se entregue todo dia. Se entregue todo dia. Eu me entrego todo dia. Você acha que esse devocional que eu faço às 6 horas da manhã é para quê? Para me entregar. Esse devocional que eu faço todo dia de manhã é mais para mim do que para vocês. Porque eu preciso. Porque se eu não fizer isso todos os dias, a vida me consome. Os meus desejos me consomem. As minhas vontades me consomem. Eu não tenho nada de especial. Outro dia falaram: nossa, pastor, como você... Não, eu não tenho nada de especial. Eu sou igualzinho a todos. Não muda nada. Sou pecador. Queridos, se eu não tiver Deus na minha vida, eu sou terrível. Se eu não tiver Deus na minha vida, então, queridos, se entregue a esse Deus eterno, a esse Pai da eternidade, e comece a viver a eternidade aqui, nele, por Ele e com Ele. Amém? E por último, o último nome, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Entenda que Jesus Cristo veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Esse menino que nasceu, que amanhã estamos comemorando, veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Sabe, quando pecamos, nos tornamos inimigos de Deus. Quando pecamos, quando caímos, quando desviamos, perdemos o foco, nos tornamos inimigos de Deus, separados dele. Não é Deus que se distancia de nós, jamais. Queridos, não existe um segundo na sua vida que Deus esteja longe de você, que Deus não esteja presente. É nós que distanciamos de Deus, por causa do pecado. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Todo dia, na viração do dia, quando o dia virava, passava para o outro dia, nessa viração do dia, Deus se manifestava naquele jardim e andava com os dois, caminhava com os dois, porque Deus sempre desejou e deseja se relacionar com a sua criação. E o pecado entrou. E quando o pecado entrou na vida daqueles dois, quando chegou o dia, o momento da viração daquele dia, Deus estava ali. Deus não se distanciou. Não, Ele estava ali. Ele cumpriu como Ele sempre cumpriu. Mas quem não estava ali
era Adão e Eva, por causa do pecado. Então, queridos, Deus sempre vai estar do seu lado, sempre. Agora, e você? Sempre estará do lado de Deus? Para que a gente possa estar sempre do lado de Deus, precisamos estar em paz. Em paz. Sabe, quem tem Jesus na sua vida, no seu coração, pode experimentar dessa paz que vem do Senhor. É uma paz que não tem como explicar. Se você perguntar para mim como é que é a paz de Cristo, eu não sei te explicar. Ela é inexplicável. É só quem vive. Porque essa paz de Cristo, você pode estar no olho do furacão. Você pode estar na imensa tempestade, mas você está tranquilo. Você está tranquila. Ela é inexplicável, porque nos momentos difíceis da vida você está bem. Já conviveu com aquelas pessoas que você olha para ela está sempre sorrindo, ela está sempre feliz, ela está sempre animada, mas se você for perguntar para ela como está a sua vida, de repente ela vai dizer para você um caos. Um caos. Mas eu estou bem no Senhor. E eu sei que vai passar. Porque ela entende que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17: Deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo dá. E ele continua: não turbe o vosso coração. Não tenham medo. Essa paz que vivemos e que temos não vem das coisas, não vem dos homens, vem do príncipe da paz. Vem do príncipe da paz. Queridos, essa paz ela tem que ser impregnada no seu espírito. Viva em paz, não deixe que nada, nenhuma circunstância, abale a sua paz. O mundo hoje tenta vender a paz, fez da paz um produto. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu preciso viajar, preciso ir para um lugar mais tranquilo para eu ficar em paz. Paz não é lugar, paz não são coisas, paz não é aquilo que o mundo pode te proporcionar. Paz é uma pessoa, paz é uma essência. Paz se chama Jesus Cristo, o príncipe da paz. Esse que vamos comemorar o seu nascimento amanhã. Esse menino que nasceu. Esse menino que nasceu. Que o principado está sobre os seus ombros, que foi chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vive em paz. É possível. Eu falo com propriedade, queridos. Eu tenho problemas também, muitos, mas eu vivo tranquilo. Nada tira minha paz. Nada tira minha paz. Nada, já faz um bom tempo. É possível. É possível. Vive em paz. Vive em paz. O mundo, queridos, está do avesso. Se você olhar para o mundo, os seus princípios, os seus valores, a sua cultura, o mundo está do avesso, cada dia pior. Mas mesmo nesse mundo que está um caos, vive em paz. Porque não somos desse mundo. Estamos aqui passando.
logo, logo estaremos com o Pai da eternidade. Para sempre. Entenda uma coisa, queridos. A paz começa aqui. A paz começa aqui. Quando aqui vira a chave de quem é Deus, de quem é você em Deus, da sua verdadeira identidade. Quando você começa a ter a mentalidade de Cristo, você começa a viver em paz. Olha o que Paulo diz quando ele escreveu a sua carta aos Romanos. Capítulo 8, eu sou apaixonado por essa carta, é uma das cartas que eu mais gosto do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu vou repetir. A mentalidade da carne, ou seja, se você pensar nas coisas desse mundo, se você pensar nos problemas, se você focar nas circunstâncias, isso vai gerar morte em você. Morte da esperança, morte da consagração e da entrega, morte espiritual. A primeira coisa que morre no ser humano é o espírito, se ele se entrega. Se ele se entrega a esse mundo, se essa mentalidade for a mentalidade das coisas desse mundo, que é a mentalidade da carne, isso é morte. Agora, se a mentalidade é do Espírito, ou seja, pensa nas coisas do alto, Paulo falou isso. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, nisso pensais. Então, queridos, para ter paz, você precisa mudar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. A paz, ela é reflexo de uma metanoia. Ela é reflexo de uma mentalidade. O meu desejo, a minha oração nesta manhã, é que você venha ter a mentalidade de Cristo. Ao ponto de dizer como Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe, queridos, a paz de Cristo, ela é tão forte que ela é a base para qualquer tomada de decisão. Sabia disso? A paz de Cristo é essa paz que ele disse, eu a vos dou, não como o mundo dá. Por isso que ele diz, não se perturbe o seu coração. Não tenha medo, porque se você estiver com a minha paz, você tem tudo que você precisa. Por isso que no meio da tempestade, dos problemas que os discípulos viviam, quando Jesus aparecia, ele dizia, paz esteja convosco. Por que os cristãos se cumprimentam? A paz. Você já percebeu? Parou para pensar nisso? Alguns dizem a paz do Senhor, outros dizem graça e paz, outros dizem a paz. Por quê? Você acha que é da boca para fora? Pode até ser de algumas pessoas, mas eu quando falo, eu tenho consciência plena do que eu estou liberando para aquela pessoa. Eu estou liberando uma paz. E se a pessoa tiver com o seu coração contrito, humilde, ela recebe essa paz. Então, se um dia você me ver na rua, na igreja, em qualquer lugar, e ouvir da minha boca a paz do Senhor, ou ouvir que a paz esteja com você, ou quando eu subo no púlpito para pregar, que eu tenho costume, quando eu subo dizer graça e paz, que a paz e a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sua casa, eu estou profetizando, eu estou liberando, através do poder de Deus, que essa paz, essa essência inexplicável, habite na vida daquela pessoa. Então, essa paz não deve ser da boca para fora, ela deve ser liberada, porque o príncipe da paz está em nós. Agora, uma coisa muito importante, já estamos caminhando para o final. Eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. Amém? Eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. Então, como é que eu vou dizer para a pessoa, a paz esteja com você?
se eu não estiver vivendo em paz? Como é que eu vou dizer para uma pessoa graça e paz se eu não estiver vivendo na graça e vivendo na paz que o Senhor me dá? Então pense nisso. Comece a viver para compartilhar. Comece a experimentar para compartilhar. Que quando você chegar ao ponto de dizer para o outro a paz, seja um fluir do teu espírito que está em paz para aquela outra pessoa. Mude a mente. Porque a paz de Cristo, ela é a base para a sua vida e para qualquer tomada de decisão. Olha o que Colossenses, capítulo 3, versículo 15 diz. Que a paz de Cristo, seja o juiz do seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos por isso. Queridos, olha a profundidade desse versículo quando ele é vivido. O apóstolo Paulo está dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração, qualquer decisão que você for tomar na sua vida. Só tome se você estiver em paz. Eu já passei por grandes decisões na minha vida e 90% delas eu tomei em paz. A última decisão da minha vida foi fechar a minha empresa. Para quem não sabe, eu tive uma escola de informática durante 12 anos, 11, 12 anos. Uma escola cheia, muitos alunos, com a glória de Deus. Mas quando eu me tornei pastor, quando eu fui consagrado a pastor, eu precisei tomar uma decisão. Ou eu continuava com a escola, ou eu me dedicava integralmente ao meu ministério. Orei a Deus, junto com a minha esposa. O nosso coração foi invadido por uma paz inexplicável. No dia seguinte, eu fechei a escola. Alguns chamaram de loucos, outros chamaram de sem noção. Mas essa paz que foi o árbitro do nosso coração, meu e da minha esposa, prevaleceu. E foi a melhor decisão da minha vida, profissionalmente falando. Hoje eu vivo 24 horas por dia o meu chamado, o meu ministério. Eu não sei fazer outra coisa. Foi a melhor decisão da minha vida. Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos por isso. Amém? E essa paz de Cristo nos mantém firme na nossa jornada até chegarmos no nosso destino, que é o reino celestial. Isaías, o mesmo Isaías, eu quero finalizar o devocional aqui, com esses 2 versículos que eu vou ler. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, aquele que não tem dúvida, aquele que se entregou completamente, aquele que entendeu o seu propósito, aquele que é firme, porque em ti confia. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém?
Eu quero finalizar esse devocional com o primeiro versículo que lemos. Amanhã é Natal. E que esse versículo pulse no seu coração. Principalmente amanhã, quando você estiver com a sua família reunida. No caso, hoje à noite, de madrugada, quem estiver com o jantar de Natal. Isaías 9:6, esse é o versículo de hoje. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus seja louvado. Deus seja entronizado no nosso coração, eternamente. Queridos, essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês a título de amanhã estarmos comemorando o Natal, para que você entenda a verdadeira essência do Natal, que se resume nesse versículo de Isaías 9, versículo 6. É um menino que nasceu, que nos aconselha, que nos dá força, que nos restaura, que nos enche de paz e que nos faz viver plenamente firmes nos seus planos e nas suas promessas para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença, com o nosso coração cheio de gratidão, de alegria, por saber que estamos diante de um Deus vivo e fiel, de um menino que nasceu, um menino que tem em si a essência de um maravilhoso conselheiro, de um Deus forte, de um Pai da eternidade e de um Príncipe da paz. Que esses teus nomes, ó Senhor Jesus, sejam uma realidade na nossa vida. Obrigado por nos acordar. Obrigado por nos acordar e nos trazer diante da Tua presença. Essa presença que nos corrige, nos alerta, nos transforma, nos enche de paz. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse novo dia que está surgindo, que o Senhor preparou para cada um de nós. Que possamos vivê-lo intensamente, ouvindo os Teus conselhos, recebendo a Tua força, vivendo a eternidade já aqui e vivendo uma vida em paz, independente das circunstâncias, uma vida em paz. Obrigado, Pai, por nos ensinar através da Tua palavra o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido desse nascimento glorioso que nos salvou, que nos resgatou, que nos transformou e que nos faz viver eternamente em paz, cheio de graça, de favor. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que eles possam ser cheios do Teu Espírito, cheios dessa paz que excede todo entendimento, essa paz inexplicável. Eu não sei o que eles vivem, mas Tu sabes. Por isso, Pai, abre as janelas do céu nessa manhã e derrama da Tua graça, do Teu favor, do Teu milagre na vida de cada um deles. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser abençoados, prósperos, transformados, guiados pelo Teu poder, porque Tu és um Deus forte, Tu és um Deus soberano. Por isso, Pai, abençoa. Tudo aquilo que não provém da Tua vontade na vida deles caia por terra agora em nome de Jesus. E que eles estejam firmes na jornada da vida, entendendo que é do Senhor a fonte de todas as coisas. É do Senhor tudo que somos, tudo que temos. Porque o Senhor é um Deus forte, um Deus soberano. Obrigado, Pai. Nos faça realmente viver isso tudo que ouvimos aqui hoje. Abençoa, Pai, cada um deles.
que eles possam continuar a jornada da vida em paz. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida, que essa palavra seja transformação na vida de cada um deles. Que eles possam sentir em paz, sentir a tua presença como sentimos aqui, e que eles sejam transformados pelo teu poder. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã. Obrigado por estar conosco todos os dias, obrigado por nos trazer aqui, ouvir sempre, a cada dia, uma palavra, e que possamos ser transformados por ela nesta manhã. Que possamos chegar no final do dia hoje gratos, agradecidos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, fica conosco neste novo dia. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, esse menino que nasceu, esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, esse Pai da eternidade e esse Príncipe da paz esteja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Esse é o Natal. Esse é o Natal. Amém? Que vocês possam ter hoje um dia extremamente abençoado na graça do Senhor. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de vocês, e que vocês tenham um Feliz Natal. Um Feliz Natal na sua verdadeira essência, na sua verdadeira essência. Que Deus te abençoe em família hoje. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seus relacionamentos, seus negócios. Viva hoje a essência do Natal, onde você estiver. Amém? Que este devocional ecoe no seu coração no dia de hoje. Amém, queridos? Feliz Natal a todos vocês. E que a paz de Cristo repouse sobre você, sua casa e sua família.